ver ali, né, o que ele está fazendo de errado, porque começou tão bem e agora no final está começando a desejar, né? É isso, pessoal. Como eu falei, hoje o papo ele é sério, né? O Santos perdeu para o Vitória, a briga contra o rebaixamento embolou de vez. Né? Para analisar tudo isso, chegou aí agora nosso convidado especial, jornalista, comentarista, grande conhecedor dos bastidores do Peixão, Wagner Frederico. Seja bem-vindo, meu amigo. Como é que você está? Tá tudo bem? Obrigado, um grande abraço a vocês que participam aí da live. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu estou bem, né? Quem não está é o Santos, né? Que situação, um time que realmente não inspira confiança, não é confiável, né? Depois do que vimos nessas duas últimas rodadas, um time que faz uma atuação daquelas como fez no primeiro tempo contra o Corinthians e depois entrega um jogo, né? Que teoricamente é considerado um jogo ganho, né? O Vitória nunca não havia vencido fora de casa. Foi o primeiro jogo que o Vitória conseguiu vencer como mandante neste campeonato. É uma equipe que já está lá afundada na zona de rebaixamento há algumas rodadas. O Santos tinha tudo, né? O Santos tinha tudo. Vinha aí de uma grande vitória no Clássico, 2 jogos seguidos na Vila Belmiro, torcida apoiando, o time praticamente titular, né? Com exceção do Neymar, que está de fora. O Schmidt estava suspenso, mas entrou o Ilharão, que teoricamente foi contratado para ser titular, né? Então, tudo estava a favor do Santos, mas o Santos não soube aproveitar. Pipocou, né? Como a gente costuma dizer, pipocou na gíria do futebol, diante de um adversário fraquíssimo. Era para o Santos vencer o Vitória, virar a página, começar a pensar em Sul-Americana, até uma pré-Libertadores com muita sorte, mas não, perde o jogo, deixa o Vitória vivo e agora vai ficar aí pressionado até o final do campeonato, vai lutar, vai travar aí uma luta particular com o próprio Vitória por essa última vaga que temos aí na zona de rebaixamento, porque eu já considero Fortaleza, Juventude, não vejo forças para Fortaleza, Juventude e Sport conseguirem sair da zona de rebaixamento. Então, eu acho que vai ser uma luta particular aí entre Santos e Vitória, ou a não ser que algum time como Corinthians, por exemplo, que vai enfrentar o Vitória agora, né? Lá na Bahia, de repente o Corinthians, se perder o jogo, passa a ficar também em perigo. Infelizmente, né? Era um jogo para confirmar, consolidar a recuperação do Santos no campeonato, serviu para trazer mais uma enorme decepção ao torcedor e deixar o time nessa situação de enorme pressão e risco, né? É isso aí, lamentavelmente. É isso, pessoal. A gente já estava falando, Wagner, sobre o desempenho do time, né? Falhas individuais. Se ainda há esperanças, né, nessas rodadas finais aí, a gente vai falar sobre isso também. Neymar pode ou não ajudar o Santos, né, na volta dele. E assim, todos vocês que estão nos comentários, né, deixe seu like, compartilha, né, se inscreve no nosso canal. Também o nosso convidado especial tem um canal, né, o Wagner Frederico. Também, se vocês puderem se inscrever, acompanhar o trabalho dele, é um trabalho excelente, né? Então, todos juntos vamos começar a ir visitar as lives, a frequentar, né, o seu trabalho, que é um trabalho digno, louvável, né? Eu fico admirado, né, em poder estar observando aí e acompanhando, né, o seu trabalho. Mas diante de tudo isso, cara, eu quero que você fale para a gente a sua análise, né? Você já começou a pautar. Eu queria que você falasse para a gente a análise em relação ao desempenho do time, né? O que foi que aconteceu, na sua opinião? Por que o Santos não conseguiu impor um jogo? Por que o Santos não conseguiu jogar e fazer um bom resultado? Você pode falar para a gente? Olha, estava claro, né, que o jogo se desenharia da forma como foi. O Vitória, comandado pelo Jair Ventura, que é um técnico especialista em sistema defensivo, todo mundo sabia que o Vitória viria fechado e veio, né, com uma linha de 5, 3 zagueiros, mais 2 laterais que pouco avançam, 2 volantes protegendo ali essa linha de 5, mais 2
supostos atacantes que são mais meias do que atacante, e só o Renzo Lopes, né, o uruguaio, que jogou um pouquinho mais avançado. O que ninguém esperava é que o Vitória fosse uma equipe bem organizada, né? Essa altura do campeonato, uma equipe que faz uma campanha muito ruim. Ninguém esperava que, com o Jair Ventura, embora há pouco tempo no cargo, acho que são 4 jogos, né, do Jair Ventura no cargo, ninguém esperava que o Vitória fosse muito organizado para contra-atacar. O Vitória pegava a bola e saía em bloco com rapidez, com velocidade. Eu acho que isso acabou assustando um pouco o Santos. O Santos percebeu que o Vitória não ficaria ali apenas se defendendo, que era um time que, quando recuperava a bola, faria um contra-ataque, né? Começou a fazer isso desde o começo do jogo, e eu acho que isso deu uma assustada no time do Santos, que sentiu a pressão, né? Sentiu a pressão de ter que vencer, de ter que confirmar o favoritismo. Não é a primeira vez que isso acontece. Quando o Santos enfrentou o Vasco no Morumbi, todo mundo esperava uma grande vitória, e aconteceu um desastre ainda maior. O Santos tomou 6-0 do Vasco. Em outras situações também, que o Santos jogou jogos teoricamente tranquilos e acabou sendo surpreendido. Então o Santos está com esse problema. O Santos consegue se superar em jogos mais difíceis, como aconteceu lá contra o Cruzeiro, como aconteceu contra o Atlético Mineiro, que fez um grande jogo. Aquele primeiro tempo contra o Atlético Mineiro foi muito bom, como aconteceu contra o Flamengo na Vila Belmiro, como aconteceu contra o São Paulo. Enfim, o Santos tem demonstrado aí força para enfrentar jogos teoricamente mais difíceis, mas quando chega na hora de confirmar o seu favoritismo diante de adversários mais fracos, como aconteceu ontem, acaba fracassando. Ontem a gente viu um time nervoso, um time que, especialmente no primeiro tempo, finalizava pouco da entrada da área, e a gente, né, eu falei a semana inteira, era um jogo para o Santos chutar da entrada da área, chutar de longe, pela dificuldade que teria para enfrentar uma defesa bem fechada. O Santos errou muitos cruzamentos, insistiu em cruzamentos, mas errou demais, né? Cruzamentos praticamente todos ou nas mãos do goleiro, do Lucas Arcanjos, ou na defesa, facilitando aí a ação dos zagueiros do Vitória. Foi um time que realmente não teve ideias, né? Foi um time que não teve criatividade, não foi efetivo, não teve objetivos no jogo. O Santos achou que poderia ganhar o jogo a hora que quisesse, sentiu, né, que o Vitória não iria só se defender, começou a temer os contra-ataques. Tudo isso deixou o time nervoso, e aconteceu o que aconteceu. E aí, para piorar, né, tivemos erros individuais importantíssimos. O primeiro, que foi a falha do goleiro do Santos, do Brazão, Gabriel Brazão, que já há muito tempo vem cometendo esse tipo de falha. Ele sai de forma atabalhoada do gol, acaba, né, correndo o risco de fazer faltas como a que ele fez no Renzo Lopes, e o pênalti não tem o que se discutir. Ele foi imprudente, atropelou o jogador do Vitória, não tinha outra maneira, né? O árbitro teve que dar pênalti. Depois que ele viu o lance no monitor, não tinha como não dar o pênalti. E depois, no final, aquela falha bizonha do Guilherme, né? Não dá para entender como um jogador profissional protagoniza um lance daquele. Uma bola muito bem cruzada pelo Igor Vinícius, já no final do jogo, a bola ia cair nos pés dele. É uma reação natural, né, de um jogador profissional. A bola vem na sua direção, daquela maneira, só colocar o pé ali, né? Dar uma chapada ali no canto. Ele poderia até escolher pé direito, pé esquerdo. Ele estava livre no lance ali. E aí, não sei por quê, o que passou pela cabeça dele, que ele decide fazer o pior, né? Foi a pior decisão. Cair de cabeça, dar um peixinho na grama, um lance bizonho, na melhor chance que o Santos teve no jogo, né? Foi a chance mais clara, foi essa, a do Guilherme. Só que ele, infelizmente, protagonizou esse lance realmente bizonho. Lamentavelmente, Guilherme é um jogador que já ajudou muito o Santos ano passado, começo deste ano, no Campeonato Paulista, mas desde o final do Campeonato Paulista, ele nunca mais conseguiu se encontrar. É um jogador que está mostrando aí todas as suas limitações. Eu acho que esse é o verdadeiro Guilherme, né? Não aquele
que conseguiu se destacar no Santos no ano passado e no começo deste ano, lamentavelmente. Já entrando aí nesse ponto, que são das falhas individuais, né, Samuca, na sua opinião, cara, qual dessas falhas que impactou mais, apesar que, né, eu sei que a falha do Brasão em si ela foi crucial para manter o resultado, mas qual delas, na sua opinião, teve mais peso assim, para o resultado ser um resultado negativo? Para mim foi o gol perdido do Guilherme, porque se ele empata, ficava elas por elas, ficava 3 pontos do Vitória do mesmo jeito. Inadmissível o cara perder o gol daquele ali, cara. Eu não consigo aceitar isso, não. Não tem como, é que nem o Wagner falou, de dar pra chapar de esquerda, de direita, do jeito que ele quisesse. Mas ele fez o mais difícil, cara. Porque dá um peixinho ali. Como é que dá um peixinho na bola daquela dali, bicho? A bola veio. O cara cruzou uma bola perfeita pra ele. Perfeita. Pra mim foi um dos melhores cruzamentos. Perfeito. Era só deixar. Não precisava nem ele escorar. Deixar a bola bater, a bola não tava pra dentro do gol. Se ele empatasse ali, beleza. É menos pior. Mantiver o copo meio cheio, meio vazio. Mas ali era um empate, era 3 pontos de diferença do Vitória do mesmo jeito. Pô, mas aí não dá, cara. Desanima, é um balde de água fria, é que nem o Wesley falou, né? E tem gente que não conseguiu dormir, eu mesmo não consegui trabalhar ontem. É estressante, cara. O Santos acaba com a nossa semana. É inadmissível. Quando a gente acha que vai ganhar, para consolidar, o Santos vai e faz o contrário. Eu tava conversando com meu pai ainda falou, quer ver que o Santos vai perder com o Vitória? Eu falei, vira essa boca pra lá, pai. E de que feito, cara. É que eu falei, é capaz de ganhar do Botafogo lá e perder pro Fortaleza na Vila Belmiro. Não é possível, mano. Não, que nem eu tava falando pro colega meu, não aguento mais não, cara. São 4, 5 anos dessa draga, brigando pra não cair, caiu. O Santos, no tamanho da grandeza do Santos, cara, é inadmissível isso. Na sua concepção, cara, teve mais algum outro lance? Não, na verdade, assim, a minha pergunta é essa. O Santos é um dos times que menos finaliza, né? Você acha que essas decisões, essas tomadas de decisões que esses jogadores estão tendo na hora de concluir a gol, tem impactado nesse quesito que o Santos tem falhado muito? Ou você acha que é o outro fator, a bola não está chegando? Na sua opinião, o que está acontecendo que o Santos está conseguindo finalizar a gol? Alexandre, Posso pedir de licença para vocês, querido, porque eu estou recebendo uma ligação, já está no meu horário também, que eu tenho que começar a preparar a minha live. Eu estou recebendo uma ligação que vai servir inclusive de fonte de informação para a live que eu vou fazer daqui a pouco. Desculpa, quero agradecer demais mesmo vocês. Poderia participar mais tempo, queria ter entrado antes, né? Porque 9h30 é realmente o meu limite para começar a preparar a live das 10 e pouquinho. Mas numa próxima vez eu entro mais cedo e a gente fica mais tempo. Tá bom? Um grande abraço para vocês aí. Sucesso, parabéns pela live. Parabéns aí. Agradeço em nome do Santos por vocês estarem espalhando o nome do clube pelo Brasil aí afora, por esse Nordeste. Tem muito torcedor do Santos aí, né? Eu sei que tem. Grande abraço para vocês. Obrigado mesmo, tá bom? Valeu, abraço. Valeu. Obrigado aí pela sua participação. As portas estão abertas quando você quiser voltar, tá? Tá legal, Alexandre. Obrigado, viu, gente? Valeu. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Boa noite. Até mais. Deus abençoe.